Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que caiu de paraquedas, o meu nome é Joana Oliveira. Esse canal se chama Vida com Propósito. Seja bem-vindo ao canal. Já se inscreve aí no canal, já clica no sino, porque assim que entrar um vídeo novo, você vai receber aí do YouTube. Seja bem-vindo a todos os novos inscritos, gente. Eu agradeço de coração pelas inscrições. E hoje eu quero trazer aí um vídeo que eu tô deixando em falta com vocês durante esse tempo, né? É a vida acontecendo, mas hoje sai o último aí bônus desse livro maravilhoso que é Um Dia Sem Reclamar. Me surpreendeu, inclusive, eu vou fazer uma playlist só desse livro, tá? Clube do Livro, Um Dia Sem Reclamar. E aí vocês podem assistir os outros vídeos, é um livro fininho, maravilhoso, cheio de aprendizados aí. E eu quero vir aí trazer o bônus dele. O bônus é esse aqui, olha. Como agir com os ingratos. E esse livro a gente já terminou de ler, mas tinha esse bônus, né? E esse bônus eu tinha que vir aqui, né, gente, comentar sobre ele, porque quem de nós aí, quem não, às vezes não se encontra numa situação um pouco complicada e sem uma ação, né, para agir como uma pessoa ingrata. Então, eu fiquei super curiosa e hoje eu vou aqui vir dividir o que o autor fala aí, como a gente deve agir com os ingratos. Eu quero começar esse vídeo com uma frase que é: a gratidão representa um dever que deve se cumprir, mas não um direito que possa se exigir. Então, o que quer dizer isso? É um pouco controverso, né, gente? Porque ele fala, na verdade, que a gente é um dever, né, a gente ser grato, mas não ao ponto da gente querer exigir que as outras pessoas sejam gratas. Porque a gente vai encontrar ingratos e a vida é essa, né? Mas vamos começar com duas formas de lidar com os ingratos. A primeira, gente, acho que todo mundo aí, né, já fez. A gente faz, até mesmo já é um instinto nosso. A gente vê que alguém é ingrato ou que traz algo que não é legal, a gente faz o quê? Se afasta aos poucos. Isso aí. Ele diz que os ingratos são egoístas, fracos, sabe? Ineptos, incompetentes para a vida. Porque ele tem uma lente que não é aquela realidade, né, gente? Ele distorce a realidade porque pensa que não deve favor a ninguém, não deve agradecer a ninguém, é tudo ele. Mas esse se afastando aos poucos, o autor, ele também explica com o livro de Provérbios. Vou colocar meu óculos, tá? Interessante, gente, que o fato de se afastar, o autor explica com o livro de Provérbios, né? É algo que a gente faz até inconsciente, automático. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. O livro de Provérbios, ele diz: não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com o violento, para que não te habitues aos teus caprichos, nem armes uma trampa e armadilha para ti mesmo. Então, assim, Provérbio diz para você não andar com pessoas que estão sempre, né? Sempre de mau humor, fechadas, sabe? Sempre ou desejando mal, né? Sempre a pessoa que é violenta, sabe? Que tem atitudes assim, meia violentas, vamos dizer, inesperadas, né? Mas por que que Provérbios? Provérbio não é que diz que a gente, você tem que conviver com alguém perfeito. Ninguém é perfeito. Eu já falei isso, ninguém é perfeito. Então, se você acha que a perfeição ela existe, ela não existe. O perfeito vai depender de cada visão de cada um do que é perfeito. Mas o que ele está falando é que quando é demais, né? Quando é demais, não é a pessoa que às vezes ali se irrita, né? Que a gente convive com pessoas, a gente também se irrita, a gente também tem horas que a gente pode ser iracundo, vamos dizer assim. Mas não é, aqui ele não está falando de algo que é às vezes, né, gente? É algo assim que é raro. Ele está falando de uma convivência diária com uma pessoa que é assim, né, 24 horas por dia, e que o que o livro de Provérbios fala é que se a gente ficar ali, conviver, né, não te faças amigo, que ele fala, você, indiretamente, você vai também se habituar com aquilo. E vai se pegar fazendo a mesma coisa, criando uma armadilha contra você mesmo. Então,
Por isso que ele diz que se afastar aos poucos é melhor. Melhor para você e melhor para o outro. Porque o que acontece? Quando a gente fala o que, né, está nos incomodando e a pessoa não está nem aí, que esse é o caso, então, para não ter essa divergência, de repente, de você se sentir mal e ela não querer mudar e ela é ingrata, ele fala que é melhor você se afastar aos poucos, que a própria Bíblia diz isso. A segunda ação é faça a coisa certa. É fazer o que é necessário para alguém, né? É cumprir o seu dever e não o dever do outro. Mas aqui ele está falando o quê? Você fazer o que é certo, não necessariamente o que a pessoa quer, né? Mas o que você acha que é a sua obrigação. Dali para lá, aí não depende de você. Não depende de você. Então, o que acontece aqui? Às vezes a pessoa fala para você, né? Ou de repente você vê que ela tá precisando de algo e aí você vai lá e você faz a coisa certa, que é fazer aquele algo que ela estava precisando, né? Mas aí depois a pessoa vem com ou outra coisa ou menospreza aquela que você fez. Beleza, né? Tudo bem. Mas você sabe que você fez a coisa certa. Independente do que ela vai dizer, ou que você não fez direito, ou que não funcionou, ou vim com outro, né? Vim com outra coisa achando que você fez pouco, mas você sabe que você fez a coisa certa e aí você deixa pra lá. Então, não é necessariamente fazer o que o outro quer, porque às vezes fazer o que o outro quer é algo tão inalcançável, que você sempre vai estar fazendo, nunca vai ser o suficiente, que você às vezes chega ao ponto que você tem que saber que você fez já a coisa certa e que se você não fizer a segunda coisa que ele pediu, mas você fez a primeira. Então, muitas pessoas às vezes ficam com muita raiva disso, né? E ele fala, abandone a raiva e abra mão do orgulho. Então, se a pessoa não agradeceu ou não reconheceu e já veio com outra coisa, não é para você ficar com raiva. Porque a raiva quer dizer que você também é orgulhoso, né? Você quer reconhecimento. E quando você tem consciência que você fez o que você deveria fazer, fez a coisa certa, você abandona a raiva e abre mão do orgulho também. Outra coisa também, gente, ele fala assim, tem pessoas que às vezes odeiam a gente, você fez o negócio, a pessoa fica com raiva de você mesmo assim. E ele fala aqui, se somos odiados por aquele que amamos, né? A gente ama aquela pessoa, fez tudo ao nosso alcance para aquela pessoa, mesmo assim ela não está satisfeita, ela ficou com o pé atrás com você, ficou com um pouco de raiva. Mesmo assim, nós devemos amá-lo. Então, assim, se somos odiados por aquele que amamos, devemos amá-los. Não os odiar, né? Igual. Não os abandonar à própria sorte, né? O nome disso é amor, graça e gratidão. Então, uma forma também de reagir aos ingratos é não deixar se contaminar com a ingratidão do outro. E como que você faz isso? Fazendo a coisa certa, independente de agradecer ou não você, reconhecer ou não, achou legal ou não, né? Criticou ou não o outro. Você tem na sua consciência, no seu coração, você fez a coisa certa. E tudo bem. Então, eu não vou me deixar contaminar porque o outro disse que eu não fiz, ou não fiz completo, ou que não sei o quê, porque eu fiz a coisa certa. Outra forma também de não deixar se contaminar é você tá no local ali, né? Teve a ingratidão, beleza. Levantou. Você não fica ali escutando, né, gente? Eu acho assim, por exemplo, você vai no local, você fez o negócio, aí a pessoa começou a criticar aquilo que você fez. Começou a criticar, falou que não, você não fez perfeito, ou outras coisas. Às vezes a pessoa não fala assim, mas ela fala de outras formas que a gente vê que ela tem o grau de satisfação eterna. Naquele momento, Aslane, eu acho melhor assim, ficou ali um pouco. Gente, vou lá, levanta. Não fique ali curtindo nem ouvindo aquela ingratidão o tempo todo. Por quê? Porque isso te contamina. Quando você fica ali, né, de molho, escutando só
o outro falar que ou que você não fez certo, ou que ele não gostou dessa forma, ou te alfinetando, é melhor você levantar e ir para sua casa. Eu acho assim. Por quê? Porque daquela forma você não vai ficar com raiva da situação. Você cortou, você não ficou ali, né, de molho curtindo aquilo. E segunda coisa, você vai continuar amando aquela pessoa da mesma forma. É o que ele está falando aqui. Você não vai abandonar ninguém à própria sorte, você vai continuar, né, sendo grata por todas as coisas que a pessoa ou já fez ou faz, mas você não vai deixar se contaminar com aquele grau de ingratidão, senão você vai levantar delicadamente e vai para sua casa. Se ligar em outras coisas que você deve fazer, porque, né, o que você tinha que fazer para a pessoa você já fez. Então, é uma forma também de lidar com os ingratos. Então, assim, são duas formas só que ele falou, bem interessante, bem enxuta, mas muito engrandecedora, porque quantos de nós aí não ficamos remoendo, discutindo com a pessoa, você é ingrato, porque eu fiz com você, eu fiz isso pra você, você é ingrato. A gente fica ali discutindo, perdendo o nosso tempo, né? Eu acho muito melhor a pessoa se levantar e se retirar delicadamente, sem raivas, né? Sem raiva, sem nada, para você não deixar se contaminar. Porque quando a gente discute, fala, você é ingrato, eu fiz isso, você está se contaminando com a ingratidão, gente. Você está levando um pouco para você. E isso não é uma coisa boa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do final aí do nosso bônus do livro Um Dia Sem Reclamar, um livro maravilhoso. Inclusive, escolhe aí, eu vou botar algumas opções lá na nossa aba comunidade de alguns livros para ser o próximo clube do livro, tá bom? Para vocês votarem. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!